Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos resolver algumas questões do Instituto Unifil. Separei 5 questões que foram recorrentes em suas provas e vamos trabalhar temas tanto da licenciatura como do bacharelado. Antes de iniciar a aula, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para o concurso de Educação Física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar mais informações sobre os nossos materiais, tanto os e-books como também o nosso curso online da preparação à aprovação. É importante ressaltar que das provas que eu olhei, que eu observei, que eu analisei do Instituto Unifil, eu encontrei muitas questões muito semelhantes, algumas até mesmo repetidas, e uma prova específica com um gabarito completamente errado. Ainda, apesar de ser o gabarito definitivo, tinha várias questões com o gabarito errado. Então, muita atenção quando for realizar provas do Instituto Unifil, tenta resolver as provas passadas, que você vai encontrar provavelmente questões semelhantes, trabalhando alguns temas que são recorrentes. E também, quando resolver a prova, quando realizar uma prova, dá uma conferida no gabarito, porque pode ser o caso de caber algum recurso, ter alguma questão passível de recurso. Mas vamos lá, sem mais delongas, primeira questão. Na posição anatômica, existem planos imaginários que atravessam o corpo como referencial para as posições e partes corporais. O plano que divide o corpo humano em metades direita e esquerda de tamanho sidêntico é denominado, então, uma típica questão sobre planos e eixos anatômicos. Quando a gente fala de planos e eixos, nós vamos ter o plano medial ou sagital, que vai dividir o corpo em metades direita e esquerda. Ele é cruzado pelo eixo látero-lateral e permite os movimentos de flexão e extensão. O plano frontal ou coronal divide o corpo em metades anterior e posterior, cortado pelo eixo antero-posterior e vai trabalhar com os movimentos de adução e abdução. E por último, o plano transversal, que é cortado pelo eixo longitudinal, divide o corpo em metades superior e inferior e permite os movimentos de rotação. Então, como nessa questão ele vai falar de metades direita e esquerda, o plano vai ser o plano sagital ou plano mediano ou medial. Então, primeira questão, item E é o correto. O plano que divide o corpo em metades direita e esquerda. Segunda questão. De acordo com a história da educação física no Brasil, analise as alternativas e assinale a alternativa correta. Primeiro item. No Brasil, a educação física foi oficialmente incluída na escola no ano de 1851, através da reforma Couto-Ferraz. Perfeito, inclusive a gente já tem uma aula aqui no nosso canal trabalhando as principais reformas educacionais da educação física no Brasil Império, e de fato a primeira reforma que vai trabalhar a educação física ainda sendo denominada de ginástica é justamente a reforma Couto-Ferraz em 1851. Segundo item, o pensamento higienista é marcado pelos hábitos de higiene e da saúde, objetivando, por meio do exercício físico, valorizar o desenvolvimento do físico e da moral. Perfeito, o higienismo, a tendência higienista é a primeira tendência pedagógica da educação física, da história da educação física no Brasil, e está muito relacionado à saúde física e moral, à saúde individual, através dos exercícios físicos. Item 2, correto. Item 3, na Idade Média, o culto ao corpo era um pecado por conta da influência do cristianismo. Isso fez com que a educação física enfrentasse uma decadência, tendo lugar apenas nos torneios sangrentos daquela época. Perfeito, diferente da antiguidade, principalmente da civilização grega, que trabalhava muito com o corpo belo, o corpo atlético. Na Idade Média a gente tem, de certa forma, uma decadência da educação física, onde os exercícios físicos eram basicamente utilizados em confrontos, nas cruzadas e até mesmo por gladiadores. Então, de fato, na Idade Média a gente tem uma decadência da educação física, sendo basicamente utilizada em diversos torneios sangrentos da época. Então, primeira, segunda e terceiro itens corretos, a alternativa D é a correta da segunda questão. Terceira questão.
As fibras musculares são o principal responsável pela contração muscular. Com relação às fibras musculares, pode-se afirmar que: item A. As fibras musculares são longas e cilíndricas, dando ao músculo esquelético sua aparência listrada ou estriada. Perfeito, quando a gente vê as fibras musculares, as células musculares, nós temos de fato fibras longas e cilíndricas e por isso o músculo esquelético é denominado de músculo estriado esquelético. Então item A já é o correto. Item B, o sarcoplasma é a membrana que envolve a fibra muscular, quando na verdade a membrana da fibra muscular vai ser o sarcolema. O sarcoplasma está mais relacionado a um citoplasma da célula muscular, da fibra muscular. Item C, as fibras do tipo 1 são de contração rápida e item D, as fibras do tipo 2 são de contração lenta, na verdade é o oposto, A gente vai ter as fibras do tipo 1, as fibras vermelhas são de contração lenta, enquanto as fibras do tipo 2 são de contração rápida ou fibras brancas. Então, terceira questão, item A é o correto. Antes da gente chegar na quarta questão, se você ainda não está participando do nosso canal no Telegram, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que lá no nosso canal eu posto materiais exclusivos gratuitos. Então, praticamente diariamente estou postando novos materiais por lá e acaba sendo um canal mais direto, para eu conseguir compartilhar alguns materiais que nem sempre eu consigo postar aqui no YouTube ou na nossa página do Instagram. Então, se você tiver interesse em mais materiais exclusivos de concurso de educação física de forma gratuita, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo ou acesse esse link t.me/concurso CDFísica. Então, continuando, quarta questão, as abordagens que tiveram maior impacto a partir de meados da década de 70 são comumente denominados de psicomotora, construtivista e desenvolvimentista com enfoque da psicologia crítica. Assinale a alternativa que faz referência à abordagem construtivista. Então, ele vai falar um pouquinho aí das abordagens pedagógicas da educação física. Item A. Na perspectiva construtivista, sugere que para as aulas de educação física se considere a sua relevância social, sua contemporaneidade e sua adequação às características sociocognitivas dos alunos. Na verdade, esses três critérios de seleção de conteúdos fazem referência à abordagem crítico-superadora não construtivista. Item B. Na perspectiva construtivista, a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. Perfeito quando a gente vê as palavras-chave dessas abordagens pedagógicas. Na construtivista, é justamente a interação do sujeito com o mundo, a construção do conhecimento a partir da interação sujeito e mundo. Item B já é o correto. Item C. A abordagem construtivista defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física, propugnando a especificidade do seu objeto. Quando a gente fala do movimento como principal meio e fim da educação física, a gente fala da abordagem desenvolvimentista, não construtivista. Item D. Para a abordagem construtivista, a educação física deve proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido pela interação entre o aumento da diversificação e a complexidade dos movimentos. Na verdade, quando a gente tem características do comportamento motor, desenvolvimento motor, uma faixa etária bem desenvolvida, bem definida, a gente vai ter também a abordagem desenvolvimentista, não construtivista. Quarta questão, então, item B é o correto. E quinta e última questão, para finalizar, assinale a alternativa incorreta. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, uma redação dada pela Lei 10.793 de 2003, exceto, então, quando a gente fala da educação física na LDB, em uma redação passada a gente tinha que a educação física era facultativa para os cursos noturnos, mas a partir da redação de 2003, e que ainda está válida atualmente, é que a educação física é obrigatória, uma proposta pedagógica, faz parte da proposta pedagógica da escola como componente curricular obrigatório, porém sua prática é facultativa ao aluno que tenha jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que seja maior de 30 anos, que tenha prole,
que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física e também, além disso, tem amparado por um decreto que trabalha principalmente algumas limitações físicas, né? Um decreto que vai trabalhar a partir de algumas limitações físicas. Então, nesse caso, na quinta questão, a única possibilidade que não faz referência a esse trecho da LDB, mas especificamente ao artigo 26 da LDB, que trabalha a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica, é que comprove ser uma pessoa ativa. Na LDB não traz esse tópico, apesar de que algumas escolas tornam, né, a educação física de forma facultativa para alguns alunos que comprovem que realizem outra atividade fora da escola, uma musculação, a natação. Algumas escolas, apesar de não estarem respaldadas pela LDB, de fato ainda trabalham dessa forma, mas mesmo que o aluno comprove ser uma pessoa ativa, não, de acordo com a LDB, não torna a educação física facultativa. Então, quinta questão, item E é o correto, e com isso finalizamos nossa aula de resolução de questões do Instituto Unifil. Se você tiver interesse em mais materiais, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do nosso canal, são várias aulas de resolução de questões sobre temas recorrentes. E se tiver interesse, segue a gente lá no Instagram, @concurso Cedefísica, tem diversos materiais por lá também. E se quiser entrar em contato, pode ser tanto por aqui pelo YouTube, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.